Rubens Júnior, primeiro, o Cássio vai aceitar ser banco? Segundo, o Cruzeiro tá mesmo monitorando um goleiro no mercado, tá em busca de um novo arqueiro. O Léo Jardim é um nome? Conta toda essa história pra galera que se liga no Rádio Esportes. Torcedor estrelado quer saber, o Cássio fica ou vai embora do Cruzeiro? Rubinho, boa tarde. Boa tarde, um abraço pra você, Thiago, Edu, pra Nath, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Alô, Nação Azul, confirmando meio-dia, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia nos embalos da quinta-feira, Thiago. E ainda ontem, dentro do bastidores, o João Vitor trouxe uma informação que procede, mas, Thiago, não é de momento. O pedido feito pelo técnico Leonardo Jardim para contratar um goleiro foi logo após aquele jogo contra o Democrata Pantera em Sete Lagoas, onde o Léo Aragão acabou falhando por um erro de posicionamento. Isso preocupou muito, assustou muito o técnico do Cruzeiro, que foi à diretoria e pedir, além de um jogador de lado de campo, um homem, um goleiro de confiança para disputar a vaga com o Cássio. Mas o Cruzeiro vê e acredita que o Cássio possa sim, né, reconquistar a sua confiança, e essa confiança está sendo dada. O Leonardo Jardim, que é o outro goleiro, Thiago. O goleiro ou o técnico? São os dois, né? O Léo Jardim, goleiro, que tá super valorizado no Vasco, um cara que já está por lá há 3 anos, mais de 150 jogos pelo clube. Teve convocação para a seleção. Exatamente, tem contrato com o Vasco até o final da temporada e já poderia assinar um pré-contrato no meio do ano. Ele agrada sim não só ao Cruzeiro, mas também a outros clubes do futebol brasileiro. Mas até pelo alto valor pedido pelo Vasco, cerca de 8 milhões de euros para sua contratação, goleiro de 29 anos, e o Cruzeiro acredita que o Cássio possa reconquistar a sua confiança na meta celeste. Portanto, o Cruzeiro não vai ao mercado contratar um goleiro, aposta no Cássio, que tem contrato até maio de 2027. Mas a informação de ontem do João procede, Thiago, porque o técnico viu a necessidade de uma contratação de um nome para brigar com Cássio, mas isso foi logo após o jogo contra o Democrata Pantera em Sete Lagoas, Thiago. Olha, a gente precisa separar algumas coisas, né? Acho que tá evidente que o Cruzeiro já pensa num outro goleiro, e aí eu até me pergunto, e vou passar aos comentaristas, se o contrato, o Cássio vai fazer acho que 38 anos, né? Acho que mês que vem, agora ele completa, se não me engano, 38 anos. E é natural, né? Todo mundo acha que o Fábio é exceção à regra, né? Quase 45, pegando tudo. Aliás, ontem falhou no jogo entre Flamengo e Fluminense. Exatamente. O Cássio tem 37, faz aniversário no dia 6 de junho, tem contrato com o Cruzeiro até maio de 27. Então, ele vai fazer 38 anos e tem contrato até maio de 27. Ele tem mais 2 anos de contrato ainda, né? Então, um contrato alto, caro. É um contrato caro, o Cássio certamente ganha um bom dinheiro. E quando você tem o Léo Jardim, o goleiro do Vasco, no mercado, você falou em 8 milhões de euros, não vale mais, porque o contrato dele acaba em dezembro. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e a informação... O Thiago, eu apurei hoje pela manhã no Rio, o Vasco tá desesperado para renovar com ele. O empresário do Léo Jardim não vai renovar com o Vasco. Não vai. Ele já foi procurado algumas vezes e não aceitou. Ele sequer quer conversar com o Vasco, o Leonardo Jardim. Em dezembro sairá de graça. E ele pode até sair no meio do ano, se ele assina um pré-contrato com o Cruzeiro ou com qualquer outro clube, você vai lá no Vasco e negocia. Ô Vascão, vem cá, dá um dinheiro aqui, toma aqui uma graninha, claro que longe desses 8 milhões de euros, um jogador aqui, um empréstimo ali, e você libera o Léo Jardim 6 meses antes. Ele poderia chegar na janela do meio do ano para ser reforço do Cruzeiro. Mas aí, Nath Fiuza e Edu Panzi, é uma outra questão. O Cássio vai aceitar ser banco? Imagino que quando o Cruzeiro foi lá e o retirou do Corinthians, é aquela proposta, não, você vai ser o grande nome aqui do time, não é do gol, do time do Cruzeiro.
Mas dentro de campo ele vem deixando a torcida com a pulga atrás da orelha, não vem mostrando aquele Cássio dos grandes tempos do Corinthians. Aliás, eu não mostrava no próprio Corinthians na sua reta final de contrato. Então passo a bola para vocês. Edu Panzi, Nath Fiuza, é mais uma questão de oportunidade de mercado de momento, a contratação, a possível contratação do goleiro vascaíno Léo Jardim, ou de fato o Cruzeiro tem essa necessidade, eu diria emergencial, de buscar um outro goleiro, Edu? Thiago, não é fácil falar a respeito disso, né? Eu acho que na teoria o Cruzeiro não precisa de goleiro, na prática precisa muito de goleiro, porque o Cássio não tá bem, isso é fato, o Aragão quando entrou não foi bem, isso é fato também. Então, na prática, pelo que a gente tem visto, seria absolutamente compreensível e talvez até necessário a contratação de um goleiro. Na teoria, não. Mas, Panzi, não dá para trabalhar com teoria no futebol. É que o Cássio é um baita goleiro. Ele pode estar passando por uma fase, internamente pode ser esse o diagnóstico. Conversando com o Robertinho, o que você acha do Cássio? Cara, é potencial, é uma fase, ele vai melhorar, ele vai render, e aí internamente a gente não tem acesso ao dia a dia, aos trabalhos. O que foi conversado e prometido ao Cássio quando o Cruzeiro foi lá e o tirou do Corinthians? Então isso tudo pesa na hora de avaliar uma vinda ou não do Léo Jardim. Fato é que, no momento, o Léo Jardim é muito mais goleiro do que o Cássio. E seria um goleiro por mais tempo no Cruzeiro. O Léo Jardim tem 30 anos, né? Vai fazer 30. Vai fazer 30. Ainda não tem 30 completos. E o... É goleiro para 5, 6 anos. Cássio vai fazer 38. Exatamente. Agora, imagino que não seja só o Cruzeiro no páreo, né? O Bahia estava atrás de goleiro aí, e o Léo Jardim é um baita goleiro, cara. E está entre os melhores do futebol brasileiro. Pra você pegar de graça, então, né? Ou pelas circunstâncias de mercado. Ô, Nath Fiuza, antes da sua análise, falava ainda há pouco o João Vitor Xavier, que foi quem trouxe a informação, né? Que o Cruzeiro buscaria um goleiro. O Alexandre Matos fez contato com o próprio João Vitor, dizendo que no momento o Cruzeiro não está buscando goleiro. É aquilo que eu disse, né? Pode ser uma percepção de mercado. Você tem um Léo Jardim que você consiga trazer sem desembolsar algum valor, né, para um futuro próximo, para uma próxima temporada, me parece um negócio de ocasião. Mas bom. Folha, cara. Você acha que o Cruzeiro tá preocupado com folha? Não, eu tô dizendo. 23 milhões a folha do Cruzeiro. O Léo Jardim não vai custar barato por mês. Ele pode vir de graça. Quem paga 23, Edu? Pagar 23,800. Eu sei, Thiago, mas assim, pra goleiro, até pra Nath analisar também, imagina 2 goleiros ganhando mais de 1 milhão no elenco. É outra circunstância, ser ponderado assim. Ô, Nath! 23 milhões de folha. Quem paga 23, paga 23,800, Pedrinho. Ô, Nath, mas quem é um grande goleiro Agora, o torcedor... Eu tô aqui vendo o chat, né? Tudo é momento. Pô, quando o Cássio veio, todos, nós inclusive, grande contratação, claro. Cássio. No chat, traz o Jardim, sim, tem que trazer o Jardim. Parece assim, ó. Diria que a maioria acha um bom negócio. Mas é aquela história, 2, 3 bons jogos do Cássio aí também, pode mudar de figura, né? Ô, Nath, eu quero a sua avaliação. Você tem 23 milhões aí por mês, Nath? Fazer conta com o dinheiro dos outros é muito bom, né, Thiago? Agora, sim, é claro que quando o Pedro Lourenço identificou o Cássio, né, como uma prioridade aí do Cruzeiro, foi o primeiro grande nome da sua gestão à frente da SAF Celeste. Ele queria que o Cássio fosse uma liderança em todos os sentidos, né, dentro e fora das 4 linhas, que ele segurasse a bronca no gol do Cruzeiro. E acho que é importante a gente pontuar que quando o Cássio chega, ele até surpreende de alguma forma, porque ele vem de um momento muito ruim lá no Corinthians, e as primeiras aparições dele no Cruzeiro, naquele Cruzeiro do Seabra, né, que faz uma ótima primeira parte do Campeonato Brasileiro, o Cássio vinha dando conta do recado, com muita segurança, mostrando que ainda estava pro jogo, que estava longe da sua aposentadoria. Mas o Cássio, as atuações dele ruins, algumas falhas em 2025, elas não são só dessa temporada, né? O final de 2024 já foi um pouco complicado pro Cássio, a final da Copa Sul-Americana, uma falha importante dele, mas eu acho que talvez a percepção do Leonardo Jardim, logo depois daquela falha ali contra o Democrata, enfim,
Aragão não ter ido bem, do Cássio não ter ido bem, pode ter talvez ampliado, né, o problema, uma percepção dele de que, meu Deus, como vou fazer sem um goleiro? Mas talvez esse período aí de intertemporada tenha tranquilizado um pouco as coisas. Vale a gente lembrar também que o jogo do Leonardo Jardim não passa pelos pés do Cássio como passava o jogo do Fernando Diniz, né? Isso pode ser um fator aí de crescimento do Cássio, até para ele recuperar essa confiança que talvez possa ter sido abalada justamente por isso, por ele estar sendo exigido numa função que não é muito bem a praia dele. Eu acho que talvez valha a tentativa do Cássio ser testado nesse início de trabalho do Jardim, agora de um trabalho mais consolidado, com tempo de treinamento, com um time mais organizado, com um modelo de jogo já mais bem estruturado, porque é isso que a gente espera quando o Cruzeiro estrear, principalmente no Campeonato Brasileiro. Sobre o Léo Jardim, especificamente o goleiro, é um excelente goleiro, é mais goleiro que o Cássio neste momento, apesar de que os currículos não se comparam, né? É um goleiro mais jovem, é um goleiro por mais tempo para defender o Cruzeiro e é uma oportunidade de mercado muito grande. Aí eu concordo com vocês, mas precisaria ter uma costura muito grande com o Cássio, porque também não acho que a liberação do Cássio do Cruzeiro para outro time seja simples, né? Por esses altos salários, pelo contrato que é longo. Não vejo o Cássio também com um cara com uma personalidade de prepotência, não sei, de não aceitar um banco, mas é algo que precisa ser muito bem costurado. Mas eu daria uma chance ao Cássio, mais uma, nesse início do trabalho do Jardim, viu, Thiago?